Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETRELV. CETRELV é o Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Essa casa que nos recebe, que nos acolhe todos os sábados, nesse horário, entre 17 e 18 horas, onde a gente procura estudar o livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da palavra de Francisco Cândido Xavier, é um livro de perguntas e respostas. Ele teve o seu início em 1941 e a publicação da última edição foi em 1945. Esse livro são perguntas que foram remetidas através da mediunidade do nosso irmão Francisco Cândido Xavier ao seu espírito guia, né, ao seu mentor, que é Emmanuel. E Emmanuel, através da psicografia de Chico, nos trouxe essas respostas que nos auxiliam muito no estudo da doutrina espírita. O livro em si, como eu disse, ele é sempre um artigo complementar. Nós temos aí todo o Evangelho, o arcabouço do Evangelho, o arcabouço que se encontra sedimentado na doutrina espírita, que são os 5 livros da palavra de nosso irmão Allan Kardec, que é a codificação espírita. E o livro O Consolador, ele é um dos livros de apoio. Ou seja, ele não trabalha com nada que não esteja sendo abordado dentro da doutrina espírita, dentro do arcabouço, dentro das bases da doutrina espírita, mas nos traz mais luz, nos traz mais entendimento relativo ao que nós estamos ali estudando. Antes de iniciar os nossos trabalhos, como nós sempre realizamos, vamos fazer uma prece, né? Uma prece aos nossos guias e mentores, aonde quer que nós estejamos, nós estamos sempre ali com os nossos irmãos espirituais, guias e mentores, nós somos da guarda. Jesus, como sempre, ali em espírito nos acompanha, como ele mesmo disse, onde 2 ou mais ali estiverem em meu nome, eu lá estarei. E ele, com certeza, junto à espiritualidade amiga, estará sempre nos inspirando, nos intuindo, a fim de que nós possamos colher desse estudo tudo aquilo que possa edificar a nossa vida, a construção do reino de Deus no coração de cada um de nós. E assim, agradecido, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Vocês que estão pela internet nos acompanhando agora, Rosana, Samuel, sejam todos bem-vindos. E vocês que vão acompanhar no futuro essa gravação, também tem aqui o nosso carinho, o nosso amor por a gente estar podendo aqui juntos compartilhar, beber das luzes e das luzes reveladoras do Espiritismo, que nos salvam, nos libertam de não nos vermos como espíritos humanos. Hoje nós estaremos novamente trabalhando na pergunta 225. Por que eu digo novamente? Semana passada eu li a pergunta e apresentei dentro de todos os estudos que são promovidos, de todo o arcabouço de experiências que são compartilhadas pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico. Eu trabalhei sobre pontos que foram aqui abordados dentro da resposta. Então, eu trouxe alguns textos, eu li alguns textos. Semana passada era um dia que nós tínhamos, inclusive, uma reunião aqui na casa, em que eu tinha que terminar a nosso estudo exatamente até às 18 horas. Então, eu fiz a leitura de alguns textos, fiz alguns comentários sobre o texto, e falei, olha, semana que vem, a gente vai voltar no texto, e aí a gente vai, nós aqui entre nós vamos conversar um pouco, e trazer um pouco daquilo que são experiências de cada um, né? Experiências, vivências de cada um. Então, eu apenas trouxe na semana passada, e eu vou fazer em algumas outras perguntas, sempre que a gente tiver citações e passagens de Jesus, que nem aqui nós vamos ter algumas citações de passagens de Jesus, eu sempre vou trazer aquilo que Emmanuel comenta sobre essas passagens,
porque isso nos ajuda, nos traz muita informação, nos traz realmente um entendimento muito mais profundo e nos ajuda a abrir a síntese daquilo que aqui Emmanuel nos apresenta. Então, hoje nós estamos novamente na pergunta 225. Tá? A pergunta 225, ela está no bojo de iluminação, trabalho, né? Iluminação, em síntese, né? Refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral, que leva, acima de tudo, a compreensão mais profunda da vida, do propósito espiritual e do caminho para a evolução do espírito imortal. Isso é uma síntese muito bem, assim, muito resumida, né, do que o termo iluminação. E nós já fizemos iluminação à necessidade, e hoje nós estamos iniciando iluminação trabalho, como adquirir iluminação, qual é o trabalho, né, para que a gente possa adquirir essa tal luz, né, essa luz espiritual, iluminação. Pergunta 225, vamos compartilhar e ler a pergunta. Hoje eu vou entregar a bola para vocês, entendeu? Semana passada eu li os textos, comentei os textos, e hoje a gente vai juntos aqui tentar compartilhar um pouco daquilo que a gente conseguiu através dos textos que nós já lemos, através do estudo que nós já fizemos, o que cada um aí tem de experiência relativo a isso. Vamos lá. Screen share. Deixa eu só compartilhar a tela. Como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Nossa, que pergunta linda, né? Salvação da alma e como conquistá-la, né? Na semana passada, eu fiz apenas uma alusão rápida, né? A um próprio nome do nosso mestre, né? Yeshua, né? Yeshua em aramaico, né? Significa, a palavra Yeshua significa salvação, né? Então, eu levei uma reflexão sobre isso, eu mostrei uma reflexão de Emmanuel, né, sobre como como conseguir a salvação, né? Inclusive, nós lemos o texto, eu fiz alguns comentários, né? Falei alguma coisa sobre a palavra alma, né? Aqui a alma é no sentido mais amplo, né? E como ela conquistá-la, né? Como conquistar essa salvação. Afinal de contas, nos vermos espíritos imortais é algo tão importante que o nosso mestre, ele foi, vamos dizer assim, o ponto culminante de toda a trajetória que ele teve aqui enquanto conosco, enquanto nos ensinando, enquanto ali nos demonstrando, trabalhando para nós, vamos dizer assim, de maneira quase que diária, né, nos falando sobre a imortalidade da alma, mas ele deu uma prova patente, né? Ele deu uma prova patente dessa imortalidade, né, de que nós pudéssemos ali nos vermos como espíritos imortais, né? E nos vermos espíritos em busca da felicidade, em busca dessa paz, né? Em busca desse crescimento, desse desenvolvimento. Então, isso foi algo muito expressivo, né, no trabalho realizado pelo Cristo. Então, como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Considerando esse aspecto real do problema e salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e a sabedoria universais. Comentei alguma coisa sobre isso, trouxe um texto de Emmanuel, né, gravitando em torno da unidade, em torno de Deus. Trouxe alguns textos, né, que nós lemos na semana passada. Jesus é o modelo supremo. A pergunta, se não me engano, é a 625 do Livro dos Espíritos, né? Quem poderia ser para nós o guia, modelo, né? O modelo mais perfeito, né? É interessante essa colocação, né? Mais perfeito, porque perfeito só Deus, né? Então, mais perfeito, né? Aquele que, vamos dizer assim, tem condições de perfectibilidade, né, um grau de perfectibilidade que para nós é modelo e guia, é Jesus. Então, Jesus é o modelo supremo. O Evangelho
código moral de conduta do ser humano, é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do imunitável, e a sua aplicação recorre à luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu trouxe textos de Emmanuel em que eu comentei o que é eu sou, o que é o caminho, o que é a verdade. Eu trouxe 3 textos e a gente leu os 3 textos, eu fiz alguns comentários sobre esses 3 textos, e eu não fiz um texto sobre vida, porque vida é algo que a gente pode comentar aqui entre nós, então Emmanuel tem textos sobre relativos à vida, mas eu falei que seria interessante a gente comentar entre nós. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, fortuna e inteligência, recordai-vos ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Eu até comentei, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Esse ir ao Pai, ele está nesse sentido de vem, né, ao Pai, né? A gente sempre tem essa ideia, né? E eu fiz alguns comentários sobre isso, eu trouxe um texto de Emmanuel falando sobre isso também. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade, da dor, se estáis sobrecarregados do trabalho do mundo, buscai ouvi-lo sempre no hino da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz a sua cruz e siga os meus passos. Né? Então, esse texto também, eu trouxe um outro texto de Emmanuel falando sobre isso, né? E a gente fez alguns comentários a respeito disso. Como eu, a semana passada, eu praticamente falei durante quase uma hora, lendo os textos e fazendo alguns comentários sobre eles, hoje eu falei, bom, então hoje a gente poderia abrir para ouvir as pessoas, para ouvir o que as pessoas podem trazer, além dos textos de Emmanuel que eu apresentei. Quem não teve acesso a esses textos, como eu li os textos, eles estão na gravação, é só dar uma olhadinha na gravação da semana passada, porque eu li quase todos os textos, eu só não li o último texto, a gente estava em cima do horário, que era o texto referente ao reino de Deus, e na verdade, era a cruz. Esse texto eu não li, eu deixei falei como sugestão, cada um lesse esse trecho, esse trechinho, né? Porque tem uma passagem, inclusive, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Ela está muito diretamente a esse: quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ou seja, essa ideia da cruz, ela foi ali esboçada por Emmanuel nesse sentido das adversidades que ele toca no assunto. Eu não li o texto, mas o texto está. Eu citei o texto, e depois, quem quiser dar uma olhadinha no texto, gente, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Vou abrir para vocês, eu vou parar o share aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do texto de hoje. Ficamos aí. Começar pela Meg, né? Meg, Livro dos Espíritos. Além da 625, então, além da 625 de Jesus, né? Então, o modelo supremo está dizendo lá: está me ouvindo, Samuel? Ok? Então, essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu fiz com você, né? E acontece o seguinte: por eliminação de si mesmo, fala o texto, dentro das claridades espirituais que o Consolador vem instalando. Aí vai: temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas atribuições. Que eu entendi que é brilhar a nossa luz, né? Porque é a iluminação de si mesmo. Considerando esse aspecto real do problema, a salvação da alma, a iluminação da alma, se você for até o final, em marcha para o amor e sabedoria universal. É a divina providência que trabalha por nós. Então, onde encontrar o que ele está querendo se referir? Depois de esmiuçar bastante, eu cheguei na questão 88. Assim, os espíritos têm uma forma determinada, limitada, constante? Para vós, não. Para nós, sim.
O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha. E essa chama tem uma cor. Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubim, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representa-se ordinariamente o gênio, como uma flama, uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos e colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, como entender a salvação da alma e como consegui-la? Não adianta você só frequentar o centro espírita. Se você não fazer a caridade, se você não se envolver com o coração, nos seus atos, nas suas palavras, nas coisas que você pratica aqui, como é que você entende a salvação da alma? Só com o seu ato de bondade, com o seu estudo, com o seu envolvimento na causa. Então, o brilho que ele fala da nossa iluminação é uma sombra, segundo o espírito seja mais ou menos puro. Como que é que a gente é um espírito mais ou menos puro? Só com os resultados das nossas atividades e dos nossos trabalhos. Eu só achei essas duas perguntas. E também eu tinha visto aquele texto que o Edu falou do caminho da verdade, né? E como ele já falou, e como está tudo gravadinho lá no outro slide anterior, né? Live anterior, eu não peguei esse daí, tá? E achei também mais uma questãozinha. Eu achei que hoje a conexão é outra. Eu achei que acabou, né? Aqui, ó, 188 e 189. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo que o outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em torno da parte. Então, eu achei assim, como entender essa salvação da alma e como conseguir? Só com o seu trabalho de iluminação. E o trabalho de Jesus de iluminação que ele quer de nós é a dedicação. É estar aqui tentando aprender, é estar aqui praticando, é estar aqui o Edu pesquisando, é as pessoas comentando. Não existe outra forma a não ser você se melhorar. São essas as questões que eu dou, tá? E eu, na verdade, estudei há 2 anos, tá bom? Sobre os guias espirituais nos orientando, que eu achei que era complemento dessa movimento. É verdade, ela é, mas eu preferi trabalhar a parte. Preferi trabalhar a parte porque eu queria primeiro a gente se esforçar um pouco com relação principalmente aos textos que ele cita de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, quem deseja encontrar o reino de Deus, para a sua vida a cada dia siga os meus passos. Então, são muito ligados a como que você vai conseguir a iluminação da alma, né? De outro jeito, né? As respostas são quase que as Clépios ali no livro, no Grego da Vida Eterna, fazendo uma pergunta para ele, ele abre o pergaminho lá do Evangelho e fala, olha, é isso, 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 está tudo dentro do Evangelho, né? Aqui é quase que Emmanuel falando assim, tudo bem, a pergunta é muito boa, mas a resposta Jesus já deu para vocês. Né? Então, eu quis chamar um pouco a atenção sobre isso. Né? Rosana. Olá, é um assunto palpitante, né? Eu não tive na semana passada, mas esse assunto salvação é algo neurálgico, né? Vamos dizer assim, na cristandade, do ponto de vista das escolas cristãs tradicionais. E o nosso olhar para a reflexão de hoje seria para compreender um pouco melhor como que nós devemos ver essa questão em relação aos outros cristãos, porque para a maioria
A salvação é só seguir Jesus. E estará salvo pela fé em algumas escolas cristãs. E a gente vê o desdobramento disso nas reuniões mediúnicas, na literatura espírita, daqueles que seguiram para serem, aspas, salvos, e encontraram completamente diferente o quadro do que esperavam na realidade espiritual. E esse talvez seja o ponto para a gente refletir mais do que seja salvação realmente. Porque dá, dá a impressão milenar de que quem segue o Cristo está salvo por ele, nesse formato que a gente acabou de falar. Por todas as escolas cristãs que nós conhecemos, a espírita é a única que fala realmente o que acontece com o ser e o que é realmente a salvação. Na tradição judaica, estar salvo é não precisar mais estar fora da vida eterna. E esse estar fora da vida eterna, eu acho que Eduardo conhece muito mais os textos do que nós, é não precisar mais participar da roda dos renascimentos. E isso está até no Salmo 23, muito conhecido nosso, que é, ainda que eu ande no vale das sombras e da morte, porque o espírito, enquanto ele está errante, vamos dizer assim, e isso nós temos muito bem claro na doutrina espírita, ou seja, enquanto ele está no seu processo evolutivo, ele está no processo errante, de erro e acerto, no processo evolutivo que ainda não atingiu o seu ápice, que, aspas, seria essa salvação do ser. Ou seja, ele já está livre da roda dos renascimentos. E esse é um processo longo, ele é o ápice de todas as vivências do espírito, até ele conseguir discernir, viver e conviver com a pureza espiritual em si mesmo, compreendendo todas as outras dimensões do processo evolutivo em todas as outras criaturas. Então, esse estar salvo, ou buscar a salvação, para até nós que somos, no Espiritismo, remanescentes das escolas cristãs diversas, nós também ainda trazemos requisitos de que algo de fora vai nos salvar. E, na verdade, a salvação não está fora, a salvação está dentro. O único ser puro que esteve na Terra, na nossa percepção espírita, tudo que a gente já leu na doutrina espírita e o próprio posicionamento espírita, foi Jesus. Então, nós não conhecemos um outro ser puro, porque se outro ser puro estivesse aqui, ele também seria a salvação, porque ele já alcançou o fim da roda dos renascimentos. Ele já ultrapassou essa fase, então ele sabe qual o caminho a fazer. Daí as falas de Emmanuel, eu achei muito curioso ele ter incluído alguns itens pontuais de salvação. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E depois ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não temos outro referencial de pureza. Então tem que ser ele, mas não na pessoa dele, mas no que ele traz, no que ele apresenta, no que ele vivencia. E nós ainda estamos acostumados, enquanto humanidade terrena, até mesmo com todas as imigrações que aconteceram aqui de outros povos, a depositarmos a nossa salvação fora de nós, em outra pessoa, como se fosse algo mágico, encantado, olha, agora você está salvo, e nós sabemos que não é bem assim. Então ele fecha falando da tal da cruz. Por quê? Porque quando você ultrapassa o portal da salvação, a cruz ela começa a fazer um sentido imenso. Hoje nós ainda olhamos o sofrimento, o sacrifício, a renúncia como algo ainda muito distante de nós. Mas para esses espíritos de escola, que já não precisam mais da roda dos renascimentos, já estão salvos da própria ignorância,
ou do próprio desconhecimento do funcionamento das leis divinas, para eles o sacrifício é algo muito pequeno. Para nós é algo extremamente grandioso, né? Então, por isso que marca tanto a história da humanidade, a condução da vida do Cristo e o seu próprio comportamento, né? Então, ele não deixou que ninguém carregasse a cruz, para mostrar que ninguém vai carregar a nossa cruz. Ninguém vai carregar, né? Ou seja, ninguém vai chegar ao ápice da evolução do seu próprio ser se não for pelas suas próprias escolhas, pelos próprios desdobramentos daquilo que vivencia e daquilo que proporciona aos outros. E isso tudo também, nesse processo todo, acarreta uma série de consequências e de responsabilidades. Então, a tal da salvação é algo muito mais intrínseco e complexo do que nós podemos imaginar. Então, é o próprio despertamento do ser ao longo do processo. Quanto tempo isso vai demorar, nós não sabemos. Nós, pelo menos, temos um guia e modelo que já mostrou para nós que é possível chegar. Mas isso também depende de nós encurtar ou encurvidar o assunto, a caminhada, a jornada. Isso me lembra exatamente o encontro de Jesus, eu não sei se foi falado semana passada, com o próprio Emmanuel, na experiência de Públio Lentulus. Você pode começar isso agora, começar, ou deixar para daqui a alguns milênios. Ele fez a opção da segunda parte. E aí nós vemos os desdobramentos na existência dele, enquanto espírito imortal, de deixar as escolhas para depois. Então, quanto mais nós fazemos escolhas que não são as certas, vamos dizer assim, as que não ferem as leis divinas, mais nós vamos adiando a nossa salvação. Salvação da nossa própria ignorância, salvação da ignorância que existe no outro, que já não nos fere mais, que já não nos atinge mais. E aí nós vamos chegar naquele ponto máximo de não nos sentirmos mais ofendidos e não precisarmos mais exercitar o tal perdão que é tão difícil ainda para nós. Paramos por aqui. Lindo, lindo, Rosana, muito lindo. E tudo que você falou, a única coisa que me veio na cabeça é que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando ele começou a trabalhar com todo o arcabouço, que ele começou pelo Livro dos Espíritos, que nós bem sabemos, depois ele fez o Livro dos Médiuns, o Guia dos Evocadores, e quando ele foi para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele até se recuou, foi para um lugar mais ali afastado, e conforme ele foi estudando, conforme ele foi apreciando tudo, ele percebeu que existia, em todo esse trabalho, existia uma palavra que resumia praticamente tudo que a gente precisaria fazer. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, ele poderia ser resumido a uma palavra, mas essa palavra é uma palavra extremamente ampla. Fora da caridade não é salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante porque esse capítulo, Kardec, ele foi muito produtivo nesse capítulo quando ele coloca ali, não é fora do espiritismo não há salvação, não é fora da igreja não há salvação, não é fora do templo não há salvação, é fora da caridade. E ali ele trabalha de uma maneira maravilhosa, nos apresentando a caridade moral e a caridade material. E como é difícil, né? Não é fácil. Às vezes a gente se dá até um pouco melhor na caridade material, mas quando chega na moral a gente está tudo um bocado. Às vezes a gente dá um pouquinho mais na moral, mas na material. E é um exercício, e a caridade, ela é o amor em ação. O amor não é o verbo amar, como a gente tem aqui, o verbo amar, no nosso caso, é transitivo, né? A gente precisa colocar complemento nele, né? Amo, pergunta quem, né? O amar aqui é o Deus, né? Deus ama, ponto. Ele é intransitivo. Ele ama e ponto, acabou. Não tem transitividade.
E para nós ainda é muito difícil, porque a própria nossa forma ainda de ver o amor, ela ainda exige, ela ainda tem exigência. Nós estamos nos desenvolvendo. Foi muito belo o que a Rosana colocou, né? Afinal de contas, uma outra pergunta do próprio livro dos Espíritos, né? Por que da encarnação, né? Deus nos impõe, é uma imposição, olha o verbo, a força do verbo. Né? Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer progredir. Quer dizer, só mesmo com o contato com a matéria e com as outras pessoas, né, no exercício do relacionamento, é que a gente vai poder provar, não é para Deus, é para nós mesmos, né? Afinal de contas, a construção do reino de Deus é pessoal, íntimo de cada um, né? E é para nós mesmos que nós vamos ter que provar, né? E que nós aprendemos a lição, que nós temos capacidade, que nós estamos evoluindo, que nós estamos crescendo. E, graças a Deus, o Espírito não retrograda, né? E não retrograda no sentido de que aquilo que você verdadeiramente aprendeu, você não repete. Mas aquilo que você aprendeu mal menos, esse você vai repetir bastante vezes. Mal menos, você vai repetir bastante vezes. Então, no sentido do espírito não retrograda, está exatamente no sentido de que ele não retrograda, no sentido de que aquilo que ele verdadeiramente aprendeu, ele não volta atrás. Foi um exercício muito bacana. Outras posições, vamos lá. O que mais nós podemos extrair do texto? O texto é muito bonito. Samuel, tem alguma coisa que você tenha anotado no texto aí que traga algo importante para nós? Compartilha com a gente. Eu estou igual a Rosana. Eu perdi a aula da semana passada e também não consegui visualizar o seu trabalho aí que você fez. Mas eu achei interessante. Primeiro, desculpa, boa tarde a todos, desculpa o atraso. Eu estava correria, estou em Patos de Minas. Quando eu estou aqui, é uma coisa difícil. A casa está cheia aqui, também tem um barulho danado. Mas, assim, nós trabalhamos no item anterior, que é sobre a iluminação. Aí Emmanuel coloca o item seguinte, que é trabalho. Aí ele fala que salvação nada mais é que iluminação. Então, se retorna aos itens anteriores, eu trabalho tudo que é sobre iluminação, que salvação significa iluminação de si mesmo. Então, ou seja, ele nos remete às perguntas anteriores sobre iluminação que nós trabalhamos aqui anterior, né? Então, e o que a iluminação falava ali atrás? É que a gente tem um trabalho de esforço próprio, uma progressão, que nós temos que fazer o nosso próprio esforço, é o que a Rosana coloca aí, de dentro para fora, né? Você tem que fazer suas coisas. Não espera que os outros façam por você, você corre atrás da sua iluminação. Mas fica até meio complicado, desculpa aí, mas assim, o que eu vi, o que eu peguei interessante aqui, depois eu vou sim ver a sua live da semana passada, que eu me inteirar dos artigos que você trabalhou lá, para a gente visualizar direitinho, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela colaboração. É muito importante a gente ouvir os pensamentos. Sempre tem algo que faz a gente pensar em alguma coisa, refletir sobre ela. Então, só lembrando, semana passada eu coloquei alguns textos de Emmanuel, estão na gravação. Eu vou ver se eu tenho um texto mesmo, eu vou colocar no grupo. Texto. E quem quiser, fica aí o convite para a leitura do texto. É um PDF longo, né? Tem 6 textos, né? Mas todos os textos trabalham com o que a gente está vendo aqui, né? No Eu Sou, né? O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz a cada dia e siga os meus passos. Quero ser um modelo de vida. E aí, o que a gente pode colocar mais um pouquinho sobre isso daqui? Se a gente voltar à questão muito longa, que é a encarnação, questão 67, tá? Ela fala que a expiação ou aprimoramento progressivo da humanidade
Sim, sim, onde termina a justiça, né? Então, e aí cai no que o Samuel falou, né? É a experiência de cada um, é o viver de cada um, é o melhoramento de cada um, é o progresso de cada um. Como é que você entende a cultura? Como que você vê? Vai encarando. Se você não aprender nessa, você vai aprender na prova. Só que agora nós estamos nesse momento, né, de, meu Deus do céu, vamos para regeneração ou não vamos? Né? Já estamos, né? Então, fala aí. O problema não é nem esse, pai. O problema é que a gente está ainda preso para expiação de provas, a gente está prestando atenção, porque paralelamente já está acontecendo regeneração. Nós já somos chamados para a regeneração. Estamos fazendo o trabalho da regeneração. Enquanto nós estamos aqui revendo os textos do Emmanuel, estudando eles a fundo, falando de mediunidade, de encerramento, tudo mais, nós estamos em um intensivão de regeneração. Estamos nos aperfeiçoando e estamos conscientes do processo de desenvolvimento do espírito. Nossa consciência já está aberta. Nós já estamos certos daquilo que estamos fazendo. Não temos mais dúvida. Aqui no final do texto diz o quê? Aquele que me aceita, pegue a sua cruz e me siga. Então, é esse o momento em que nós estamos, que é justamente esse daí, de pegar a cruz e seguir. Nós já sabemos quais são os benefícios e quais são como é que se vai dar? Aquilo que vem contrário ao processo de nosso desenvolvimento espiritual. E nós temos tudo isso em mente, temos que trabalhar, evitar que essas coisas nos cerquem e nos dominem. Né? Nós já temos todas as ferramentas para isso. Tudo já nos foi dado. Agora é praticar. Como foi dito aí, ser a caridade, benefício e salvação. E é esse o negócio. Ou nós praticamos a caridade, então, eu sou contrário a essa palavra salvação. Tá? Toda vez que a gente fala de salvação, a gente está, dentro de um esquema que não é o nosso. Tá? Não é o esquema do espiritismo, do espiritualismo. Né? Isso já está mais relacionado com a religião católica, né? Da salvação, né? Salvação. Essa salvação aí, que a gente tem hoje, não é assim que nós estamos falando aí. Nossa salvação ela já está em processo, tá? Nós já estamos lutando para isso. O tempo todo nós estamos fazendo isso. Nós sabemos que a solução para isso é a qualidade. Quanto mais praticarmos a qualidade, melhor. Seja ela consciente ou inconsciente, seja ela dentro da religião, fora da religião, os benefícios serão colhidos. Nós não devemos pensar nos benefícios. Devemos pensar que nós devemos ser caridosos. Ser caridosos. Ser. Né? Não pensar. Né? Então, exercer caridade. Exercer a caridade. De maneira religiosa. Isso que Jesus pediu. Né? É a caridade sem limite. Devemos pensar se o cara aí é judeu, se ele é protestante, se ele é pobre, se ele é rico. Então, pegue a sua cruz e siga. Siga dentro desses propósitos. Propósito de se transformar e de ser mais um Cristo lá no final da vida. Não depende de nós. Essa evolução da alma, vamos dizer assim, ficar mais simpática. Nossa, igual uma contabilidade, né? De débitos e créditos. Quanto mais a gente tiver créditos, mais próximo dessa evolução nós vamos estar. Agora, assim, né? No decorrer das nossas informações, os créditos e os débitos forem aumentando, aí a gente vai acabar se distanciando. Como se fosse
uma contabilidade mesmo, né, de débitos e créditos. Não, mas os créditos envolvem toda uma coisa macro, e os débitos também. Né? Para você subir um degrau, envolve tudo isso: pensamento, energia, atitude, compreensões, ações, né? Uma coisa maior. Então, é isso para mim. É, O tempo todo, a gente deve ser isso. Não é pensar isso. Ser isso. É isso que eu diria. Porque eu não fazia. a pessoa que ela é boa, ela pode ter ações boas, atitudes boas, mas a essência dela não é boa. Então, ela tem que se mudar, ela tem que ter uma essência, ela tem que ser do ser. Bom, é isso que ganhou o crédito lá. É esse processo que a gente tem que fazer. E nesse processo de fazer, é que a gente está sofrendo a transformação. Estamos nos percebendo. Não só. Não, eu tenho que o texto de Leão é muito abrangente, mas ele é um resumo de toda a doutrina, né? Um resumo da doutrina. Semana passada eu comentei que, com relação a essas passagens, eu sou o caminho da verdade e da vida, ou eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Esse eu sou, eu comentei que tem um comentário de Emmanuel, é interessante porque são sinais, né? Você encontra 7 sinais desse eu sou no Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou a videira verdadeira. São 7 sinais, né, que são trabalhados durante todo o Evangelho de João, em que Jesus vai ali apresentando todo o seu ministério e esse eu sou, ou seja, esse caminho, esse modelo de vida, né? Então é um trabalho muito bem feito por Emmanuel, estudando tudo isso nesse texto que eu coloquei. O caminho, a gente já falou sobre isso, a verdade, é um texto de Emmanuel que trabalha sobre a verdade, né? E a verdade é algo tão sublime, tão complexo, que nós conhecemos a verdade, e essa verdade ela é sempre para nós relativa ao entendimento que cada um tem dessa verdade. Exatamente. Jesus foi muito claro: conhecereis a verdade vos fará livres. Livres da ignorância. Ele insistiu nesse ponto, como eu sou, exatamente por isso. Ele a gente fosse, né? Sim. Eu sou tudo isso que foi falado aí, e mais alguma coisa. É isso que a gente tem que ser o tempo todo. Aí estaremos no caminho certo, estaremos promovendo a nossa regeneração. Sendo, né? Aí ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele chegou, como a Rosana colocou, acho que nem merece comentário aqui, porque ele fez todo o trajeto, ele já foi como um de nós, ele já esteve como um de nós, encarnado no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, ele já venceu as vicissitudes da vida, ele já se desenvolveu, ele hoje é um espírito puro, né? um puro espírito, né? E o Jesus é o único, como a Rosana colocou, é o único puro espírito que nós conhecemos, que nós tivemos aqui contato com ele encarnado, né? E exatamente nesse sentido de que ele já gravita em torno da unidade divina, já está gravitando em torno de Deus, ele já conhece a intimidade de Deus que nós ainda não temos condição de conhecer, porque ainda somos muito materializados, ainda um perispírito muito materializado, e nós ainda vivemos dentro da concepção de um tempo, e os espíritos, eles vivem fora do tempo. Deus está fora do tempo, Jesus está fora do tempo. Então, a ideia de tempo ainda nos restringe
E nos falta esse sentido da eternidade. O que é a eternidade para nós? A eternidade para nós, a gente poderia falar assim, aquilo que não tem nem começo e nem fim, mas isso é infinito. E isso é aquela pergunta que está lá logo no início do Livro dos Espíritos, que pergunta como pode definir o infinito, aquilo que não tem começo nem fim. Mas, peraí, queria dizer, pobreza de linguagem, né? Porque você está definindo uma coisa que você desconhece por uma outra que você desconhece menos ainda, né? Aquilo que tem nem começo e nem fim. Então, realmente, para nós, ainda nos falta o sentido do que é eterno. A gente não consegue nem definir claramente o que é infinito, que dirá o que é eterno. Eterno é o que existiu por todo sempre. Mas o que é existir por todo sempre? Olha que pergunta bonita. O que é existir por todo sempre? Não dá para saber. Então, falta-nos realmente um sentido para isso. Então, nós vamos alcançar isso, né? E quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos, né? Siga os meus passos, né? Não é para se colocar na frente de Jesus, né? Tem uma passagem em que Jesus está conversando com os seus discípulos, e eu estava até procurando no Novo Testamento, porque eu queria citar a passagem ipsis verbis, mas eu não achei, mas eu vou citar ela utilizando de uma linguagem interpretativa. Então, estava Jesus ali falando com os seus discípulos, e Jesus pergunta para eles assim, né? O que pensam, né? O que andam falando aí a respeito do Filho do Homem, né? Lembrando que o Filho do Homem, ele tem três concepções, né? O Filho do Homem pode ser o Cristo, o Filho do Homem pode ser a humanidade e pode ser o sentido que é utilizado no Apocalipse, né? O sentido apocalíptico, né? Então tem três sentidos. Na verdade, ele fez uma pergunta genérica, né? O que andam falando aí a respeito do Filho do Homem? E aí alguns falaram assim, né? Alguns dizem que é Elias ressuscitado, outros dizem que é um profeta, não sei o quê. Mas no sentido geral, ninguém sabe quem é realmente o Senhor, né? E aí Pedro pede a palavra e fala, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele, né? Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque nem foi a carne, nem o sangue que falaram isso, mas foi o meu Pai, que está no céu, que te inspirou. Então, isso é uma inspiração divina. Ele é um médium, uma inspiração divina, né? E aí ele começa a contar para os seus discípulos, né, que ele estava caminhando para Jerusalém, que aí em Jerusalém ele iria ser entregue, que iriam zombar dele, cuspir e crucificar e matar, né? E Pedro toma a frente dele e fala assim, de modo nenhum te permitiremos que isso te aconteça, né? E o que Jesus fala para ele? Vá para trás de mim, Satanás, porque tu és motivo de escândalo. O que ele está querendo dizer para Pedro? Ô, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, você não sabe como chegar até lá, como é que você quer tomar a minha dianteira? Como é que você quer caminhar na minha frente? Você não sabe das coisas. Deixa que eu sou guia, eu sou modelo guia, eu vou na frente. Não queira você tomar a frente de mim, você não sabe o caminho, você vai querer guiar se você não sabe o caminho. Então, por isso, vá para trás de mim, Satanás. Satanás quer dizer aquele que é contrário aos princípios que ele estava colocando. Satanás é o adversário, não é aquele ser que as pessoas ficam aí, tá? É o adversário, ou seja, é aquele que vence, que tem o orgulho, ou o ego, principalmente no caso aí o orgulho e que fez com que o seu ego fosse maior, que ele queria ser maior que o próprio Jesus. Sim, mas parece que e você acha que Jesus tratou ele mal? Não tinha essa intenção. Não, da linguagem da época, na linguagem da época, Pedro entendeu perfeitamente. Eu estou querendo tomar a dianteira do meu mestre. Isso no ensino judaico da época, quando você tinha ali os mestres, né? E tinha os discípulos. O discípulo, quando recebia uma advertência desse tipo, ele compreendia que ele tinha passado a dianteira do mestre. Então, Pedro não se sentiu nem um pouquinho magoado, ele se sentiu feliz, verdade. Ele se sentiu feliz. Não, ele se sentiu plenamente, ele se sentiu bem, porque assim, do tipo assim, vou traduzir para uma linguagem coloquial do nosso hoje em dia, assim, meu irmão, esse caminho que você quer seguir, você não sabe. Eu conheço muito mais do que você. Então, por favor, fica atrás, eu vou te mostrar o caminho para que você não caia.
para que você não seja motivo de escândalo. O que é escândalo? Escandalon do grego, né? Significa pedra de tropeço. Ou seja, se você for na frente, você vai tropeçar e cair, porque você não conhece as armadilhas. Eu já venci todas elas, eu sei todo esse caminho, eu não vou cair nas armadilhas. Então faz o seguinte, fica para trás de mim, que quando tiver uma armadilha, eu vou avisar para você, olha, cuidado, se você caminhar aqui, você vai cair e quebrar a cabeça, você vai se machucar. Então, o discípulo ali, ele teria percebido, ele teria sentido exatamente isso que eu estou te dizendo. E tipo, olha, vá para trás de mim, Satanás, porque tu és motivo de escândalo. Ou seja, meu irmão, fica atrás, porque eu conheço o caminho, eu sei onde estão as pedras. Se você ficar na frente, você vai cair, você vai se machucar. Então, eu não quero que você se machuque. Fica atrás, vai seguindo, que você vai ver que o caminho vai ser preciso. Então, a linguagem do Evangelho é uma linguagem forte, da época, né? E às vezes a gente pega uma passagem dessa, a gente fica chocado, fala assim, nossa, coitado, estava o peso de Satanás. Não é. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de texto, tá? Eu quis citar isso porque, sei lá, me parece que é interessante a gente pensar nesse sentido, né? E com relação, tem 7 minutos, a palavra vida. O que vocês entendem pela palavra vida? Essa que é importante, porque o Evangelho, ele está cheio de vida e morte, vida e morte, vida e morte. O que é vida e o que é morte dentro do Evangelho? O que vocês pensam que seja vida e morte dentro do Evangelho? Dentro do texto, não só do Velho Testamento, como do texto do Novo Testamento. Vou dar uma ajudinha. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, moral estranha, e tem 11. Tem mesmo. Então, a passagem que tem lá... Então, ó, vamos lá. Acho que é o moral estranho, acho que é 27. Se eu não, 25. 25 ou 26, né? Pega aí o moral estranho. Tem uma... Não, vamos mais para frente. Moral estranho, acho que é o 26. Não. Vamos separar aqui. Enquanto isso, a fala de Mateus 16 é essa aqui: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Mateus 16. Você está procurando na Bíblia? Onde está? Moral estranho. Então, aí o que acontece? Se você for lá no item 7, deixar os mortos enterrar os seus mortos. Tá? Se você ler isso daqui, você vai entender o que significa vivo e morto dentro do Evangelho. Tá? Quem é vivo? Vivo é aquele que está seguindo a lei. E quem é morto? Todo aquele que se afasta da lei. Todo aquele que se afasta da lei está morto. E todo aquele que está seguindo a lei está vivo. Se você pegar aqui, ó, dentro dessa passagem, em outro disse Jesus, segue-me. E ele disse, Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu, deixe os mortos enterrar seus mortos. Então vai e anuncia o reino de Deus. Bom, primeiro é o seguinte, se esse sujeito estivesse do lado de Jesus, ali, com o pai dele morto, era melhor ele nem voltar para cá. Porque pelo que está lá no Levítico, quando ele voltasse, ele seria apedrejado. Porque ele é lapidar. Por quê? É obrigação do filho estar presente. Então não estamos falando aqui de pai morto. Entendeu? Esse é o grande problema do Evangelho, é exatamente que a palavra morte, a palavra vida, na maioria, 90% dos casos, não estão falando de uma morte física. Mas nós estamos falando de afastamento da lei. Então, aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Kardec ele coloca bem assim. O que podem significar essas palavras, deixar os mortos e enterrar os mortos? As considerações precedentes já nos mostram que, antes de mais nada, aqui nas circunstâncias foram pronunciadas, não podemos exprimir uma censura àquele que considerava o dever da piedade do pai em sepultar o filho. Lógico, não estamos falando disso, é isso que ele está querendo dizer. Não estamos falando aqui de nada de enterrar ninguém, né? Mas essas encenam um sentido mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal. Ele está falando, então, que
a vida espiritual é a vida mais importante. Então, ele está falando da seguir a lei. Tá falando. Aí, o evangelho é a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira, que envolve temporariamente. O espírito verdadeira candeia que o prende à gleba terrena e ao qual se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança do espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que pertenceram àquele que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito e pregar o reino de Deus. E dizer aos homens que sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que vive a verdadeira vida. Na verdade, ele está tocando num assunto aqui exatamente nesse sentido, da vida verdadeira, a vida espiritual. Só que você só pode ter a vida espiritual verdadeira se você seguir a lei de Deus. Deixa eu só falar um assim. Por favor. Olha só, na questão do I18. Está me ouvindo, Samara? Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis quintuplicado o grão por haver semeado. E felizes aqueles que se prestam os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e decepções. E felizes os que colocam todas as suas alegrias no bem do mundo, porque sofrerão mais privação do que tiverem de prazer. Então, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhei, portanto, com zelo e coragem. Como conseguir a salvação? Não é? Todos os homens de fé e de boa vontade. Trabalhar, portanto, com zelo e coragem na grandiosa obra da regeneração. Questão 1018. Eu procurando aqui o assunto, e aí eu falei, poxa, está aqui, né? Como entender a salvação? Tá, praticando bem, a coluna lá que ela falou, neufrágica da cristandade, e como? Com isso que você colocou, da imortalidade, um convite à imortalidade, deixar os mortos, enterrar seus mortos. Tá nesse finalzinho de nada mais, nada menos. Porque quando ele fala deixar os mortos, enterrar os seus mortos, vai e anuncia o reino de Deus, significa o seguinte: olha, você chegou até aqui e você compreendeu que seguir os meus ensinos, seguir a Deus, seguir as leis de Deus, vai conduzir você à verdadeira vida imortal do Espírito. Vai libertar você aquilo que a Rosana falou, daquele samsara, da roda de reencarnações que vão sendo ali nesse sentido. Então, o que ele está falando para ele? Olha, já que você já compreendeu isso, você vai lá, acompanha aquelas pessoas, mas pelo teu exemplo, você vivencia a lei de Deus. E deixe que eles ali continuem aprendendo com o seu exemplo. Anuncia, o que é? Vai anunciar o reino de Deus. Anunciar não é chegar lá e pegar, olha, vem cá, gente, eu vou ler o Espiritismo aqui, o Evangelho, não, eu vou viver o Evangelho, exemplificando junto dele. Então, a ideia que Jesus passa para ele é falar, olha, você já compreendeu o caminho, beleza? Então agora você vai lá e anuncia para aqueles que estão mortos, sentido de morto aqui é aqueles que estão afastados da lei, que estão vivendo a vida do mundo. Estão vivendo a vida do mundo. Vão morrer e nascer de novo. Morrer e nascer. Vão ficar nessa roda e não vão sair daí, não. Mortos em espírito. Então, todas as vezes que aparece dentro do Evangelho, morto, para e fala. Não, o sentido aqui é sempre que você está afastado da lei divina e você está morto como um espírito imortal. Você só está preso nessa roda de vinda, até você acordar como um espírito imortal. Tá? Tem um exemplo, só para finalizar,
vou citar depois cada um ler. Esse é um exemplo que está em Atos dos Apóstolos. É um exemplo duro, que é, acho que é o capítulo 5. A fraude de Ananias e Zafira. Essa aqui é um exemplo duro, tá? Certo varão cujo nome era Ananias, com sua mulher Zafira, vendeu sua uma propriedade. Mas em convivência com a sua mulher, ele teve parte do valor e trazendo uma porção, colocou aos pés dos apóstolos. Então, não está se preocupando só com a vida material, está preocupando, vou ficar com uma parte para mim, né? Eu vou dar uma parte lá, né? Quer dizer, na vida do mundo, mas para a vida do mundo, né? Disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do valor do terreno? Lembre que aqui a de Satanás é aquele que inveja, a mesma coisa, quer dizer, está agindo no mundo, né? No mundo. Porventura, mantendo, não permaneceria teu e vendendo, não estaria sob tua autoridade? Por que puseste em teu coração esse ato? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essa palavra, Ananias caiu e expirou. Você pensa que ele morreu. Não é, porque ele caiu em si, compreendeu que ele estava mais preocupado com as coisas do mundo que com as coisas espirituais, e ele estava ainda morto para a espiritualidade. Aí é até interessante, né? Porque expirou. E sobreveio grande temor aos ouvintes, né? Que todo mundo, puxa vida, né? O que aconteceu, né? Levantando-se os mais moços, o cobriram e todos os ouvintes levantando-se os mais moços, o cobriram e levando-se para fora, o sepultaram. Sepultaram quer dizer, colocaram ele na condição de um ser vivente, vivendo no mundo, as coisas do mundo. Para ficar reencarnando, né? Ele não conseguiu ainda entender o que era, né? E sucedeu que, num intervalo de quase 3 horas, entrou só a mulher dele, que, não sabendo o que havia ocorrido, Pedro perguntou para ela e disse, me venderá por quanto o terreno? Disse ela, por tanto. Pedro disse para ela, por que ajuntou entre vós e o Espírito? Por que se ajustou entre vós testar o Espírito do Senhor? Eis que estão à porta, ao pé dos que sepultaram o teu varão, e te levarão para fora. Ela caiu imediatamente aos pés dele e expirou. Ao entrarem os jovens, a encontraram morta, levando-o para fora, sepultaram junto do varão dela. E adveio grande temor sobre a igreja inteira e sobre todos os que ouviram estas coisas. Quando você vê uma passagem dessa, você fala assim, meu Deus, isso foi uma loucura, né? Eu não estou falando de morte. Ele está falando exatamente de pessoas que ainda se encontram sepultadas nas coisas materiais do mundo. Ele está falando de pessoas que ainda estão dando um valor tão forte para as coisas do mundo e não estão preocupados com as coisas espirituais. Estão mortos espiritualmente. Então, a leitura disso aqui é chocante, né? Se não um negócio desse no meio de uma plateia, não explica o que é vida e a morte, os caras falam assim, Deus do céu, quer dizer que se eu for lá para o pastor e entregar tudo que eu vendi da casa, toma cuidado. Por isso que eu perguntei para vocês, vocês compreendem o que é vida, o que é morte dentro do Evangelho? Porque tem muita gente que usa isso aqui de maneira irregular, entendeu? Precisa tomar muito cuidado. Toda vez que eu ouvir falar de vida e morte dentro do Evangelho, pensa com você, afastamento da vida. Porque senão as pessoas, elas se usam mal disso daqui. Eu já vi gente usar isso daqui de maneira a prejudicar os outros, a subjugar os outros. Isso é o fim da picada, né? O Evangelho nunca falou disso daqui. O Evangelho fala simplesmente do afastamento da lei divina, simples assim. Vale, por isso que eu falei, eu ia deixar esse finalzinho para a gente comentar. Lógico, depois dá uma olhadinha, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo ali no Moral Estranha, ele não chama atenção, por isso que ele coloca dentro do tema, né? Moral estranha. Tipo assim, ó, pensa bem sobre essas palavras, porque essas palavras têm outro sentido. Quando você abre isso daqui dentro do Evangelho, esses sentidos são um pouco mais diversos, né? Precisamos tomar cuidado para que as outras pessoas não leiam uma fraude da Ananias e falem assim, não, coitado, o cara falou para Deus, vendeu por 100, falou para Deus que era 80, vai morrer. Não, calma lá, não é bem isso que está escrito, não tem nada a ver. Estamos falando aqui
uma atitude em que você está valorizando mais os bens terrenos do que os bens espirituais. Nada além disso. Parece uma linguagem muito difícil, mas é essa linguagem. E aqui a linguagem de Emmanuel, quando ele fala da vida ali, a vida que ele está falando é a vida verdadeira que Jesus veio nos falar, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que nós devemos dar muito mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais, porque as coisas do mundo são meios para que a gente possa atingir a verdadeira vida espiritual. Essa é a ideia da palavra vida. Como eu falei, eu não ia trazer um texto de Emmanuel, porque os textos de Emmanuel que falam sobre isso, ele ia exatamente mandar a gente ler. Emmanuel vai ser meio de cara de pau. O Kardec já falou isso daí, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no Moral Estranha, dá uma olhada lá no Moral Estranha, e ele ia fazer uma síntese. Então, eu falei, bom, quer saber uma coisa, a gente vai conversar um pouco, e eu vou falar da fraude de Ananias, porque essa daí todo mundo lê e fala assim, meu Deus, que coisa louca, não tem nada no grupo ainda. É simplesmente falando sobre os bens do mundo e os valores que nós damos para ele. Gente, é isso. Desculpa aí o avançado do tempo. Quem pode fazer para nós encerramento? Semana que vem a gente vai para a próxima pergunta, hein? Meg? Vamos encher o nosso coração de gratidão por essa possibilidade de estudo, por também que a gente coloca na nossa vida para aprender um pouco mais, para trocar ideias, para tentar buscar essa evolução, esse aprendizado, divulgar de mudanças, oferecer nossos guias, nossos mentores, oferecer quem coordena esse trabalho de estudo, por nos ajudar tanto, por nos conduzir pensamentos e ações bem importantes, necessariamente. Estou muito grato, meu Pai, por toda essa energia, por toda essa casa de luz que nos abriga, nos apoia, nos ajuda nessa evolução. Por isso, quando você está no nosso ponto de estudo da tarde, parece que lembrando a nossa mãezinha querida, a minha Maria, cheia de graça, cheia de amor, unida as suas vozes das mulheres, unida ao culto do nosso bem de Jesus. Santa Maria, meu Jesus, rogai por nós pecadores, agora na hora do nosso fim. Assim seja.